O fentanil não começa nas ruas nem nos bairros marginalizados dos Estados Unidos. Começa muito antes, em fábricas limpas, com jalecos brancos, contratos legais e contêineres que cruzam oceanos. Começa na China, passa pelo México e termina em milhões de corpos. E no centro desse sistema há um nome que quase ninguém conhece. Truong Phat Yip não é um chefão tradicional. É um empresário que entendeu algo crucial: que o verdadeiro poder não está em vender a droga, mas em controlar a sua origem. Ele transformou os cartéis em clientes, a química em arma e o comércio internacional em seu melhor esconderijo. Enquanto os holofotes se voltam para os narcotraficantes visíveis, ele opera nas sombras, protegido por leis, fronteiras e silêncios convenientes. Hoje vamos desvendar como essa máquina funciona e quem é o homem que conseguiu industrializar a morte sem disparar um único tiro. Para o cidadão comum, o nome Truong Phat Yip não evoca nenhuma imagem de terror. Ele não tem a aura mítica de El Chapo, nem a presença midiática dos grandes chefões colombianos. No entanto, nos corredores da DEA e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, seu nome é pronunciado com uma mistura de respeito e urgência. Truong Phat Yip, conhecido no submundo do crime pelo codinome El Gordo Zen, é o rosto de uma nova era do narcotráfico. Uma era em que o laboratório substituiu o campo e em que os químicos valem mais do que o chumbo. Aos 72 anos, Phat Yip é um homem que, segundo seus registros biométricos, mede aproximadamente entre 1,73 e 1,78 metro e pesa cerca de 70 quilos. É um homem de aparência frágil e idade avançada, que não fossem os dossiês do FBI, passaria por qualquer outro aposentado nas ruas de Wuhan, a cidade chinesa onde estabeleceu sua última residência conhecida. Mas por trás dessa fachada de avô inofensivo, esconde-se uma mente logística prodigiosa, capaz de conectar os laboratórios industriais da Ásia às montanhas da Serra Sinaloense. O apelido El Gordo Zen não é apenas um codinome, é um símbolo de sua profunda integração com as organizações mexicanas. O fato de um cidadão chinês, operando a milhares de quilômetros de distância, ter um apelido em espanhol, dentro da hierarquia dos cartéis, fala de uma relação de confiança e operacionalidade que durou anos. Ele não é um simples vendedor, é um sócio estratégico. Atualmente, Truong Phat Yip ocupa um lugar privilegiado na lista dos 10 mais procurados pela DEA. O governo dos Estados Unidos colocou sobre sua cabeça uma recompensa de $5 milhões, valor que sublinha sua periculosidade. Para colocar em perspectiva, essa soma é metade do que se oferece por seu principal sócio e aliado, Iván Arquivaldo Guzmán Salazar, líder da facção Los Chapitos e herdeiro do império de Joaquín El Chapo Guzmán. Essa equivalência nas prioridades de captura demonstra que, para as autoridades, deter o fornecedor dos químicos é tão vital quanto capturar o chefe que distribui a droga final. A especialidade de Phat Yip é o tráfico de precursores químicos, especificamente aqueles necessários para a síntese do fentanil e de outros opioides sintéticos que estão devastando comunidades inteiras na América do Norte. Ele não vende apenas o produto, vende o ingrediente secreto que torna o negócio dos cartéis infinitamente mais rentável. Diferentemente da cocaína, que exige grandes extensões de terra e ciclos de colheita, o fentanil que Phat Yip ajuda a produzir é sintético, barato de fabricar e extremamente potente. El Gordo Zen aperfeiçoou um sistema de fornecimento que dribla os controles internacionais, usando seu profundo conhecimento da indústria química para camuflar cargas ilícitas como produtos de grau industrial ou farmacêutico. Ele é considerado o arquiteto do veneno moderno, o homem que forneceu a Los Chapitos as ferramentas necessárias para transformar o cartel de Sinaloa, de uma organização tradicional de tráfico de maconha e cocaína, em uma potência global de drogas sintéticas. Seu perfil é o de um criminoso de colarinho branco, com as mãos manchadas pelo sangue de milhares de vítimas de overdose. Um fantasma que opera nas sombras da indústria química de Wuhan e cuja captura se tornou o objetivo número 1 para frear o fluxo de fentanil para o mundo.
A genialidade malévola de Nguyen Phat Yip não residia em se esconder em bunkers subterrâneos ou selvas impenetráveis, mas em operar à plena luz do dia, protegido pelo véu da burocracia industrial chinesa. Para o mundo exterior, seu centro de comando era o Yuan Cheng Group, também registrado como Wuhan Yuan Technology Development Company Limited. Não se tratava de uma empresa de fachada vazia. Era uma corporação de grande porte com sede em Wuhan, um centro nevrálgico da indústria química e biológica global. Sob essa fachada, Yip construiu um império que operava com uma dualidade assustadora. Por um lado, a empresa se apresentava como fabricante e exportadora legítima de produtos químicos industriais, vitaminas, aditivos alimentares e compostos farmacêuticos. Tinha escritórios corporativos, milhares de funcionários, presença em feiras comerciais e um site profissional que oferecia um catálogo de mais de 10 mil produtos. Essa estrutura legal lhe permitia gerar milhões de dólares em receitas declaradas, servindo como o camuflado perfeito para sua verdadeira fonte de poder. Porém, sob esse verniz de respeitabilidade corporativa, o Yuan Cheng Group funcionava como o supermercado global dos cartéis. As investigações da DIA revelaram que Yip utilizou sua infraestrutura logística para se tornar o fornecedor número 1 de precursores químicos para o fentanil. O produto estrela de seu catálogo clandestino era o 4-ANPP, uma substância química essencial, considerada o tijolo básico para a síntese do fentanil em laboratórios ocultos. Sem o 4-ANPP fornecido por Yip, a produção em massa de fentanil nas montanhas de Sinaloa simplesmente não teria sido possível na escala que vemos hoje. O que mais surpreendeu os investigadores foi a audácia com que ele operava. Nguyen Phat Yip não utilizava canais obscuros da Deep Web para suas vendas iniciais, usava o comércio eletrônico convencional. Sua empresa anunciava abertamente esses precursores em plataformas de venda B2B e redes sociais, utilizando termos codificados, mas facilmente reconhecíveis pelos compradores dos cartéis. O processo era tão simples quanto comprar um par de sapatos online. O cliente selecionava o químico, acertava o preço e Yip garantia o envio transoceânico. Além do fentanil, Yip dominou o mercado de esteroides anabolizantes. Estima-se que sua rede tenha distribuído mais de 300 milhões de dólares em esteroides e outros químicos ilícitos nos 50 estados dos EUA e em mais de 84 países. Essa diversificação não apenas aumentava seus lucros, como também lhe permitia afogar as autoridades em um mar de envios constantes, tornando a detecção dos precursores do fentanil equivalente a procurar uma agulha em um palheiro de contêineres. A fachada do Yuan Cheng Group era tão eficaz que permitia a Yip oferecer serviços de entrega garantida. Se uma carga fosse interceptada pelas alfândegas no México ou nos Estados Unidos, a empresa simplesmente enviava uma substituição sem custo adicional. Uma política de atendimento ao cliente que apenas uma organização com recursos industriais maciços poderia sustentar. Em essência, Nguyen Phat Yip profissionalizou o narcotráfico sintético, transformando uma empresa de tecnologia química em Wuhan no arsenal invisível do cartel de Sinaloa, demonstrando que, no século XXI, a arma mais letal de um narcotraficante não é um fuzil de assalto, mas um registro comercial corporativo e uma conexão de internet de alta velocidade. Um dos maiores desafios para agências de inteligência como a DEA e o Departamento do Tesouro não é apenas deter o fluxo físico de precursores químicos, mas rastrear a torrente de dinheiro que financia essa indústria. Nguyen Phat Yip não foi apenas um inovador na química ilícita, foi um arquiteto da engenharia financeira moderna. Para movimentar as centenas de milhões de dólares gerados pela venda de precursores aos cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, El Gordo Zen abandonou os métodos tradicionais de lavagem de dinheiro e mergulhou no ecossistema das finanças descentralizadas. No passado, o narcotráfico dependia de malas cheias de dinheiro, depósitos fracionados ou transferências bancárias complexas, que eventualmente acionavam os alarmes dos sistemas de compliance dos bancos internacionais. Yip, porém, entendeu que o sistema bancário tradicional, SWIFT,
era sua maior vulnerabilidade. Para escapar da vigilância, implementou o uso massivo de criptomoedas, principalmente Bitcoin, como principal veículo de suas transações transatlânticas. O mecanismo operava com uma eficiência aterradora. Os cartéis mexicanos, que recolhem seus lucros em dólares nas ruas dos Estados Unidos, entregavam o dinheiro a redes de corretores de dinheiro ou brokers que operam nas sombras. Esses intermediários convertiam o capital em ativos digitais, que depois eram enviados para carteiras eletrônicas controladas pelo Yuan China Group na China. Ao usar carteiras digitais e transferências na blockchain, Yip conseguia mover o dinheiro de um continente a outro em questão de minutos, eliminando a necessidade de intermediários bancários que pudessem reportar atividades suspeitas. Esse uso de ativos digitais proporcionou à rede de Yip um nível de anonimato que o sistema financeiro tradicional não consegue oferecer. Embora a blockchain seja um registro público, as técnicas de mixagem e uso de carteiras não custodiais dificultam enormemente que investigadores vinculem uma transação específica a uma identidade real. Para as autoridades, rastrear esses pagamentos é como tentar seguir uma gota d'água em meio a uma tempestade. O rastro se torna difuso, fragmentado e muitas vezes se perde em jurisdições onde a cooperação internacional é inexistente. Além das criptomoedas, Yip aproveitou a fachada de sua empresa legítima em Wuhan para realizar a chamada lavagem baseada no comércio, Trade-Based Money Laundering. Nesse esquema, os pagamentos ilícitos por precursores eram disfarçados como transações comerciais comuns, faturas por vitaminas, pagamentos por maquinário industrial ou supostos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ao misturar o dinheiro sujo com as receitas legais de seu império químico, ele fazia com que o capital circulasse pela economia global com aparência de total normalidade. Estima-se que, por meio desses métodos, Chuan Fat Yip tenha lavado e movimentado mais de 300 milhões de dólares em poucos anos. Esse fluxo de capital não servia apenas para enriquecer sua organização, mas era reinvestido na compra de mais tecnologia química e no suborno de funcionários públicos, criando um ciclo de impunidade alimentado por bits e algoritmos. O domínio das criptomoedas permitiu que El Gordo Zen operasse como um banco central privado do narcotráfico sintético, demonstrando que, na era digital, a verdadeira soberania criminal se exerce por meio de chaves privadas e transações criptografadas, deixando as agências de aplicação da lei em uma corrida permanente para tentar decifrar o rastro de uma fortuna invisível. Durante anos, a relação entre os laboratórios clandestinos da Serra de Sinaloa e as fábricas químicas da província de Hubei, na China, foi um segredo guardado sob uma lei de silêncio inquebrantável. Para a DEA, conectar um empresário em Wuhan aos envios de fentanil que inundavam as ruas de Chicago ou Nova York era como tentar resolver um quebra-cabeça sem a imagem de referência. No entanto, em fevereiro de 2021, uma peça fundamental caiu nas mãos do governo dos Estados Unidos. Emma Coronel Aispuro, esposa do homem que um dia controlou o maior império do narcotráfico mundial. A prisão de Emma Coronel no Aeroporto Internacional de Dulles não foi apenas um golpe midiático, foi o início de um colapso de inteligência para os fornecedores chineses. Embora oficialmente tenha sido acusada de participar da conspiração para distribuir drogas e da famosa fuga do presídio do Altiplano, o que ocorreu nas salas de interrogatório mudou o rumo da guerra contra os opioides sintéticos. Coronel, diante da possibilidade de uma pena de prisão perpétua, decidiu cooperar. Foi ela quem, segundo fontes de inteligência, forneceu uma visão sem precedentes sobre a estrutura logística do cartel de Sinaloa, revelando como seu marido havia transformado o negócio da papoula e da maconha em uma operação química transnacional. Emma Coronel explicou aos investigadores que desde meados da década de 2010, El Chapo Guzmán havia identificado que o futuro do narcotráfico não estava na agricultura, mas na síntese. O fentanil era o ouro azul.
Mas para produzi-lo em escala industrial, o cartel precisava de uma fonte constante e massiva de precursores químicos que não estivessem sob vigilância do governo mexicano. Foi aí que surgiu o nome de Chuen Fat Yip. Segundo o depoimento que alimentou a investigação, Coronel detalhou como o cartel não apenas comprava os químicos, mas mantinha comunicação constante com brokers ou intermediários na China, que garantiam que carregamentos de substâncias como o 4-ANP-P chegassem aos portos de Manzanillo e Lázaro Cárdenas sob fachadas inofensivas. Essa revelação permitiu à DEA ligar os pontos entre o período de 2015 e 2018, anos em que o cartel de Sinaloa consolidou seu domínio sobre o mercado de opioides sintéticos. Graças às informações de Coronel, foi possível estabelecer que Chuen Fat Yip não era apenas mais um fornecedor. Era o sócio estratégico preferencial da facção dos Guzman. Ela lançou luz sobre o modus operandi. O cartel enviava engenheiros químicos, muitos deles formados em universidades, para supervisionar a qualidade dos precursores, que chegavam de Wuhan. A conexão era tão estreita que, em algumas ocasiões, os próprios químicos chineses enviavam receitas ou instruções atualizadas sobre como maximizar a potência do fentanil, utilizando os compostos específicos que eles mesmos forneciam. A conexão Sinaloa-Wuhan operava como um relógio suíço do crime. Enquanto El Chapo e mais tarde seus filhos, Los Chapitos, administravam a produção em laboratórios ocultos na Serra ou em porões urbanos de Culiacán, a rede de Yip cuidava da parte mais difícil, a burocracia internacional. Emma Coronel teria confirmado que o cartel pagava fortunas não apenas pelo químico, mas pela logística de camuflagem. El Gordo Zen garantia que, se um container fosse confiscado, outro partiria imediatamente rumo ao México, assegurando que a produção de fentanil jamais fosse interrompida, nem mesmo após a captura definitiva de El Chapo em 2016. O impacto dessa traição ou cooperação foi devastador para o anonimato de Fat Yip. Antes do depoimento de Coronel e de outros informantes próximos à cúpula, Yip era apenas uma sombra. Após sua colaboração, a DEI conseguiu judicializar casos específicos, como o pedido detectado em 2017 de 25 quilos de precursores, cujo destino final era um laboratório do cartel de Sinaloa. Essa encomenda não era para um teste. Era suficiente para produzir milhões de doses letais de fentanil. As informações fornecidas pela Rainha de Sinaloa permitiram que analistas financeiros dos Estados Unidos rastreassem os pagamentos que saíam das contas do cartel para carteiras de criptomoedas vinculadas ao Yuan Cheng Group. Foi a primeira vez que as autoridades tiveram um mapa claro de como o dinheiro do narcotráfico mexicano se convertia em Bitcoin para, ao final, financiar o crescimento industrial em Wuhan. Em última instância, a conexão revelada por Emma Coronel demonstrou que Chuen Fat Yip era o sócio silencioso indispensável. Sem sua rede de suprimentos, a crise do fentanil nos Estados Unidos não teria alcançado as proporções epidêmicas que tem hoje. A queda da venda dos óleos da DEA em relação a esse empresário chinês foi resultado direto da decisão do círculo mais íntimo do poder em Sinaloa de falar. Chuen Fat Yip passou de um milionário respeitável na China a ter uma recompensa de $5 milhões sobre sua cabeça, tornando-se o alvo prioritário para desmantelar a engrenagem química que sustenta o cartel de Sinaloa no século XXI. O que começou como uma rede logística entre laboratórios de Wuhan e as montanhas de Sinaloa acabou se transformando na crise humanitária mais devastadora da era moderna no hemisfério ocidental. Não se trata apenas de um novo capítulo na guerra contra as drogas. Estamos diante de um fenômeno de envenenamento em massa que reescreveu as estatísticas de mortalidade nos Estados Unidos e em outros 84 países. A figura de Chuen Fat Yip assume uma relevância sinistra quando analisada não como empresário, mas como o primeiro elo de uma cadeia de suprimentos que entrega a morte em doses microscópicas. Para entender a magnitude dessa crise, é preciso compreender a natureza química da substância que Fat Yip fornece. O fentanil é um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. Sua letalidade é tão extrema
que uma dose de apenas 2 miligramas, o equivalente a alguns poucos grãos de sal, é suficiente para causar uma parada respiratória fulminante em uma pessoa média. Essa potência não apenas o torna mortal para o consumidor, como o transforma no negócio perfeito para os cartéis. Diferentemente da cocaína, que exige grandes plantações visíveis do ar e centenas de trabalhadores, o fentanil é fabricado em laboratórios clandestinos urbanos. Seu tamanho reduzido permite que uma quantidade equivalente ao peso de um notebook gere milhões de dólares em lucro, sendo quase impossível de detectar por cães farejadores ou scanners de raio-x nas fronteiras. As estatísticas fornecidas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, são aterradoras. Em um período de apenas 12 meses, mais de 100 mil norte-americanos perderam a vida por overdose. Para colocar em perspectiva, esse número supera as mortes anuais por acidentes de trânsito e violência armada combinadas. Esse aumento de 28% nas mortes por opioides sintéticos provocou pela primeira vez em décadas uma redução na expectativa de vida nos Estados Unidos. Essa não é uma crise que discrimine por classe social ou geografia. Ela devastou desde áreas rurais dos Apalaches até centros urbanos como Filadélfia e São Francisco. O aspecto mais cruel é que muitas dessas vítimas nem sabem que estão consumindo fentanil. A droga é usada pelos cartéis para adulterar comprimidos falsos de Percocet, Adderall ou Xanax, transformando uma automedicação ou um erro recreativo em uma sentença de morte imediata. Embora a atenção frequentemente se concentre na facção de Los Chapitos e no legado de Sinaloa, o Departamento do Tesouro dos IUA identificou um concorrente igualmente letal: o Cartel Jalisco, Nova Geração, CUJNG. Sob o comando de Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, por quem é oferecida uma recompensa de 15 milhões de dólares, o CUJNG estabeleceu suas próprias pontes com fornecedores chineses. A competição entre Sinaloa e Jalisco não se trava apenas com balas nas ruas do México, mas com eficiência química. Ambos os grupos disputam os precursores que Fat Yip e outros empresários semelhantes oferecem ao melhor pagador. Essa industrialização do narcotráfico fez com que o custo de produção de um comprimido de fentanil caísse para menos de 10 centavos de dólar, enquanto nas ruas de Nova York, ele pode ser vendido por até 20 dólares. A margem de lucro é tão obscena que permite aos cartéis absorver qualquer perda por apreensão sem que sua estrutura financeira vacile. Com a captura de figuras icônicas como El Mayo Zambada, a DEA entendeu que decapitar as organizações já não é suficiente. O foco mudou dos chefões da serra para os fornecedores da cidade. A captura de Chuen Fat Yip tornou-se prioridade absoluta porque ele representa o gargalo do problema. Sem precursores, não há fentanil. Sem fentanil, os cartéis perdem seu produto mais lucrativo. A luta contra esse opioide é uma corrida contra o tempo. A dependência é tão poderosa que o mercado parece inesgotável, e os efeitos sociais são visíveis em bairros inteiros que hoje se assemelham a zonas de guerra, com pessoas vivendo em condições de extrema indigência e total desconexão da realidade. Essa é a herança de uma rede que começou com um pedido online em Wuhan e terminou com uma geração inteira mergulhada no luto. A crise do fentanil não é apenas um problema de segurança nacional ou de aplicação da lei. É uma ferida aberta no tecido social. Cada dose que cruza a fronteira graças aos químicos de Fat Yip representa uma família destruída. Enquanto os governos do México, da China e dos Estados Unidos trocam acusações diplomáticas, a realidade nas ruas permanece a mesma. O veneno é barato, abundante e letal. Desmantelar os vínculos entre os milionários da Ásia e os sicários do México é, talvez, a missão mais urgente de nossa era, pois o que está em jogo não é apenas a lei, mas a sobrevivência de milhares de pessoas que hoje são vítimas de um negócio que não conhece piedade. O que começou como uma investigação sobre redes de narcotráfico escalou até se tornar uma das crises diplomáticas mais tensas e complexas do século XXI.
o fentanil já não é apenas uma substância química letal. Tornou-se uma peça de xadrez em uma guerra fria moderna, na qual México, China e Estados Unidos trocam acusações enquanto o número de vítimas continua a crescer. Nesse cenário de desconfiança mútua, personagens como Chuan Fat Yip encontram o habitat perfeito para a impunidade. Durante anos, a postura oficial do governo mexicano, liderado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, foi a negação absoluta. O mandatário insistiu repetidamente que no México não se produzia fentanil, argumentando que o país era apenas uma zona de trânsito para um produto que chegava pronto da Ásia. No entanto, a pressão de Washington tornou-se insustentável. Agências de inteligência norte-americanas apresentaram provas irrefutáveis. Laboratórios clandestinos desmantelados em Sinaloa e Sonora, com capacidade industrial e precursores químicos, com selos de empresas chinesas ligadas à rede de Wuhan. Diante das evidências, López Obrador deu uma guinada estratégica em 2023. Em uma tentativa de desviar a pressão norte-americana e buscar uma solução na origem, enviou uma carta formal ao presidente da China, Xi Jinping. Na missiva, o presidente mexicano apelava a razões humanitárias, solicitando ajuda para controlar os envios de precursores químicos e denunciando que grupos criminosos utilizavam os portos mexicanos para receber essas substâncias de forma ilegal. Era um pedido de socorro, mas também uma tática para responsabilizar diretamente a potência asiática. A resposta de Pequim foi rápida, fria e humilhante para a diplomacia mexicana. Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, declarou que não existia tal tráfico ilegal de fentanil entre os dois países e lançou um dardo direto ao coração de Washington. Afirmou que o problema do fentanil era um fenômeno made in USA. A China sustentou que a crise era resultado da falta de regulação interna nos Estados Unidos e de um sistema de saúde que sobremedica sua população. Ao negar a existência do tráfico de precursores, Pequim fechou a porta para uma cooperação imediata, deixando o México preso entre a espada e a parede. Esse impasse diplomático é o maior presente para o Yuancheng Group e para Chuan Fat Yip. Enquanto os Estados Unidos exigem sanções e prisões, a China defende sua soberania industrial e se recusa a agir como a polícia química do Ocidente. O México, por sua vez, vê-se forçado a admitir finalmente que a produção ocorre em seu território, mas carece da tecnologia necessária para detectar cada container que chega pelo Pacífico. A desconfiança entre Biden e Xi Jinping impede que os fluxos financeiros em criptomoedas sejam rastreados de forma eficaz, permitindo que o dinheiro dos cartéis flua para a China sem obstáculos. No fim, esse choque de potências revela uma verdade incômoda. A geopolítica está obstruindo a justiça. Enquanto líderes mundiais discutem soberania e responsabilidade comercial, a rede de Yip continua operando nos pontos cegos da burocracia internacional. O fentanil mostrou que pode destruir não apenas corpos e famílias, mas também as alianças internacionais mais sólidas, criando um vazio de autoridade no qual o único vencedor é o crime organizado transnacional. Será realmente muito difícil encontrar esse homem. E a realidade é que ele não é o único. Existe uma longa lista de cidadãos chineses que operam de forma semelhante, ainda que em menor escala. Por enquanto, isso é tudo o que se sabe sobre Chuan Fat Yip.